com relação ao ensinamento do Buda. Tem vários pontos. Tem alguns pontos que são mais fáceis da gente ter algum tipo de verificação, ter algum tipo de teste próximo desde o começo. Alguns outros, nem tanto. Alguns outros vão ser coisas que não tem acesso no começo. A verificar, ou compreender, ou encaixar, entender pela experiência direta, vamos dizer assim. Entender intelectualmente pode fazer muito sentido, mas a mente continua operando da mesma maneira. Com relação aos pontos que a gente não consegue encaixar, geralmente o que a gente fala é, tipo, tudo bem, deixa essas, é como um grande quebra-cabeça, né? Deixa essas peças de lado, vamos trabalhar com as peças que se encaixam, né? Mas a gente tem o seu, uma atitude equilibrada, né? De ok, uma atitude de humildade, né? Essas peças aqui eu não tenho capacidade de entender nem encaixar isso no quebra-cabeça. Não consigo. Não tenho informação, não tenho experiência suficiente para encaixar isso. Mas a gente deixa essas peças guardadas, né? E vai praticando com o que a gente tem, o que a gente tem, o que a gente consegue montar desse quebra-cabeça. E aí, depois de um tempo, com mais experiência, com mais prática, alguma dessas peças a gente começa a encaixar melhor. E antes uma coisa que não faria o menor sentido, depois faz total sentido. Eu lembro quando, lá para 2013, né, quando eu já vinha fazendo retiros regulares, e aí, tava, na época eu fazia faculdade, e tipo, eu tinha planos, né, tinha no background da minha mente, não, terminar a faculdade, depois vou ver essa coisa, essa possibilidade de ordenação monástica na Tailândia e tal. Mas assim, era uma coisa que tinha um pé atrás. Tinha algumas sementes de ideia lá, mas não tinha as condições para falar, não, vamos focar nisso, esse é o projeto de primeira prioridade naquele momento. Era uma coisa lá no segundo plano. Aí eu lembro que teve esse retiro de 20 dias do Ajahn Piadamo, e aí praticando lá, tendo condições de tempo, né, de dedicar mais à prática, né, tipo, às vezes certas coisas viram na mente, né, tipo, viram no sentido de, tipo, peraí, isso, por que não? Por que, que nós estamos esperando? Qual que é o bloqueio aqui? Qual que é o impedimento real aqui? Qual que é o entrave?
Sabia que o impedimento seriam justamente os meus pais. Eu sabia que eles teriam ideias opositoras com relação a isso. Mas com aquela coisa do retiro, tipo, a mente teve clareza para saber lidar com isso. Ela tinha as condições de pegar aquilo e, tipo, tá bom, vai ter esse desafio da resistência dos pais, tudo bem. Mas aí a gente sabe como é que a gente vai lidar com isso. A gente tem condições de lidar com isso. E, tipo, isso não vai. Não vamos abaixar diante disso. A gente vai lidar com isso. E aí você começa a trabalhar nisso, tipo, as coisas se encaminham. No começo tem. E é engraçado, porque tipo, no começo teve muita resistência, muito isso, aquilo, depois, eventualmente ceder. Tipo, eu tinha essa visão, esse, essa visão de que, tipo, no curto prazo ia ser bem traumático, ia ser bem dramático, isso e aquilo, mas que no longo prazo tinha chance de ter algum benefício para eles também, tudo aquilo. E não foi muito diferente. Depois de muita resistência, muito isso e aquilo, quando o Ajahn Mudito veio aqui para o Brasil e começou a estabelecer o mosteiro, curiosamente eles se interessaram em pelo menos ajudar fisicamente lá. Eles iam todo final de semana. E tipo, eu não tinha. Nunca falei pra eles irem lá todo final de semana. Eles foram. Tá bom, eles podiam ter interesses, digamos assim, mais pessoais, né? Do filho poder ter um lugar pra ficar perto, mas. Ainda assim, eles estavam lá ajudando a Jambuji no começo. Tava até vendo de construir um cut, uma cabana. Então, assim, tem certas coisas, né? Você pode ilustrar essa coisa de. Tem certas coisas que não encaixam. Não dá para fazer nada a respeito disso. Mas que às vezes, de um dia, do nada, numa meditação, a gente tem um momento de clareza e aquilo, tipo, é como se tivesse caído um muro, né? Tipo, você tava com um muro na sua frente por meses e meses e meses, você olhando para aquele muro, você não vai para lugar nenhum. Aí um dia simplesmente você vê o muro caiu. Como assim? Esse muro é falso. Que mentira. Então, coisas se destravam, coisas se fluem, coisas andam, né? E coisas que antes não faziam o menor sentido passam a fazer total sentido. Então, essa ideia de ter esse cuidado, né, com relação aos pontos dos ensinamentos que a gente não consegue encaixar, que são mais abstratos, ou que vão exigir capacidades muito especiais, muito além do que as pessoas normais hoje em dia vão ter para verificar. Coisas como karma, coisas como renascimentos, coisas como outros planos de existência. Então, assim, ter esse cuidado, né, de não pegar essas peças e queimá-las, né? Tipo, não, essas peças aqui não tem nada a ver, vou pegar só o que eu quero aqui, vou jogar tudo fora. Não vou precisar disso depois. Às vezes a gente pode fazer jogando peças que vão ser importantes no nosso caminho, de alguma forma. Agora, nesse momento, pode ser que não tenha tido experiências que nos levam a pensar daquela forma. Mas pode ser que no futuro haverá essas experiências. Então, com relação àquilo que a gente não sabe, né? Aquilo que a gente não tem certeza, aquilo que a gente não tem capacidade de verificar por conta própria, é bom tomar cuidado, né, com essa atitude da mente, né, porque tanto a atitude de acreditar cegamente como a atitude de negar cegamente estão igualmente erradas, não vão resolver nada. E ambas têm seus perigos, né? A de acreditar cegamente tem o perigo de você cair
nas mãos de algum instrutor mal intencionado que vai te mal direcionar e que vai levar à ruína. Agora, a negação total também tem o seu perigo, que o perigo é você encontra um bom professor, um bom mestre, uma boa tradição, e aí você pega aquilo e que é algo que genuinamente ia te trazer benefício e você desperdiça aquilo. Simplesmente por não ter ainda a capacidade de verificar por conta própria, em vez de seguir, buscar viver aquilo, buscar se alinhar com aquilo, aquilo se perde. Eu lembro uma vez eu ter ouvido do meu pai comentando com alguma amiga, tinha conhecido alguma amiga dele que era budista, não sei das quantas, e tinha falado, não, ela é budista, só não concorda com não eu, ou com o Anatar. Já era budista na época, eu falei, não, isso não tem cabimento nenhum. É tipo você falar que é cristão, mas não acredita em Cristo. Né? A pessoa não entendeu o que ela tá falando, né? Tipo, não tem como isso. Não que a gente deva acreditar cegamente nisso, mas a pessoa não busca se alinhar ou buscar entender os ensinamentos centrais, né? Tipo, como assim? Né? Como assim? Então, essas ideias que a gente tem do que é real, do que é possível, do que é impossível, né? Muito disso é condicionado pela nossa própria experiência. Tem pessoas que foram expostas desde criança, tipo, a um ambiente bastante fértil nessa área, né? Então elas têm mais propensão para, ou então até de vidas passadas, né? Se alinhar com essas coisas e ter uma certa abertura com relação a isso. Agora outras pessoas cresceram em um ambiente mais cético, menos espiritualizado, então várias coisas ficam tipo, não, isso é impossível. Aí vai ler um sutra, fala alguma coisa de poderes psíquicos do Buda e coisa do tipo, a pessoa já entra no modo, não, isso deve ter sido inventado, isso não tem cabimento. Capacidade de elementes e por aí vai, né? Capacidade de elementes, como é que fala? O próprio Dito, que era bem cético, ele também experienciou disso com o mestre dele, né, o Popek. O Popek é relatado que ele tem essa habilidade, né? E os discípulos são a melhor evidência de que isso acontece, né? Porque várias coisas aconteciam e, tipo, por mais que você racionalize, não tinha outra explicação a não ser que ele sabia exatamente o que você estava pensando. Com a Jana também não era muito diferente, né? Várias coisas que ele comentava, assim, era tipo cirúrgico, assim, um comentário cirúrgico sobre uma coisa que você tinha pensado no dia anterior, alguma outra ocasião. Tipo, não tinha como, não era possível ele saber aquilo de outra forma. Então, depois você leva umas pauladas dessas, assim, você fala assim, não, isso é totalmente possível, isso não sei como é possível, mas é possível, e isso acontece, isso existe. Agora, se a gente não teve essa experiência, tipo, não teve contato com o mestre assim, né? Tipo, às vezes a gente fica meio na dúvida. O Adjan Budita fala que ele era bem cético, extremamente cético, tanto que ele entrou em negacionismo com relação a isso várias vezes, né? Até que, tipo, eu não podia continuar fazendo isso continuamente até ele ceder, né? Até ele perceber que realmente, não, realmente ele tá sabendo de tudo que tá acontecendo na minha mente, não tem como esconder nada. Então, coisas assim, abre a mente, né? Abre a mente, abre os horizontes da mente. Né? Não fica limitado a essas coisas de, tipo, o que a ciência teve a capacidade de verificar. Porque você vê, muito do que a ciência vai verificando as coisas, né? Vai desenvolvendo as suas
ferramentas, os seus métodos e vai verificando coisas, né? Mas tem muitas coisas que ainda não foram verificadas. E ao longo do tempo, várias dessas coisas, né, antes eram consideradas impossíveis, né? Há mais de, não muito mais de 200 anos, alguém falar que vai pegar um pedaço de lata e vai fazer uma máquina que vai voar, era ridicularizado, era chacota, era tipo, que idiota. Santos Dumont mesmo, ridicularizado, né? Como é que você vai fazer uma máquina que vai voar? E estamos aí, né? Tipo, hoje em dia temos aviões disponíveis, aeroportos em todas as grandes cidades e, tipo, virou uma ferramenta normal, dia a dia. Mas você vê, quem pensava diferente, não, esse cara é idiota. Que idiotice que é essa? Tipo, não tem nada a ver. Como é que você vai fazer uma máquina mais pesada que vai voar? Impossível, impossível, impossível. Então, assim, a ciência verifica coisas, mas mesmo Einstein, né, tipo, ele veio com teorias novas sobre o tempo, sobre o espaço, tipo, a gente foi exato por muito tempo. Até ele ser reconhecido pela competência dele, tipo, demorou muita resistência de tipo, não, isso aí não tem nada a ver, tem alguma coisa errada, isso aí não é possível. Então, assim, a ciência tem as suas limitações, né? Você vê, à medida que nossas ferramentas vão evoluindo, a gente consegue verificar mais coisas, mas no ambiente científico tem uma certa cultura, tem essa resistência, né? De que, tipo, tocar o que está estabelecido como certo, como o limite da ciência é desafiador, né? A pessoa tem que ter uma certa coragem, ir além daquilo, provar que aquilo realmente é possível. Mas você vê, o Buda falava de coisas, várias coisas, né? Há 2.500 anos, né? Que, tipo, muitas delas a gente não tem noção ainda, né? Se não fosse pelos relatos dos mestres e tal, a gente não conseguiria ter nenhuma informação mais detalhada a respeito. Então, coisas como plano de existência, como sistemas cósmicos e por aí vai. Quando o Buda vai ensinar lá aquele Brahma, né, que é o Brahma que ficou arrogante, né, que estava se achando o criador do mundo e do universo, uma das coisas que ele fala é: você, Brahma, você consegue ver não sei quantos sistemas cósmicos, né, quantos mundos você consegue ver o ir e o vir dos seres nesses número limitado de mundos. Enquanto que há Brahmas muito superiores a você que conseguem ver 100 mil vezes mais isso. Então, assim, tipo, com a capacidade do Buda, né, de aquele Lokavidu, né, tipo, conhecedor de todo o universo, né, tipo, ele falava de coisas amplas, né, não era simplesmente a gente aqui com nossos probleminhas, com as nossas suas guerras eternas. Então, assim, as coisas são muito mais amplas, né? Tipo, a gente não tem muita capacidade, né, de experienciar essas coisas. As pessoas que são capazes de experienciar essas coisas hoje em dia são cada vez mais raras. Mas de vez em quando aparecem evidências de coisas estranhas que estão fora dos limites do que a gente está acostumado. Então é bom a gente ter essa abertura, né? Bom ter essa abertura mental de que coisas que a nossa ciência tem suas limitações, de que tem coisas que ainda não foram, a gente não consegue fazer, que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue colocar numa fórmula matemática, colocar numa fórmula da física. Eu acho engraçado quando eu vejo algum artigo científico assim que fala: não, os cientistas estão chocados que tal fenômeno não está respeitando as leis da física. Tipo, que arrogância, né? Tipo, as, as leis da física são uma criação da sua mente, né? Tipo, você criou, a gente criou isso, construiu isso em cima de outras coisas.
A natureza não tá nem aí para as suas leis da física. A natureza é natureza. Tipo, em tailandês, a natureza é Dhamma, né? Tipo, o caminho, o jeito do Dhamma, né? Tipo, a verdade. Tipo, a gente pode desenhar, explicar e colocar numa forma matemática, mas a natureza é a natureza, né? Tipo, ela nunca vai se limitar a uma forma matemática. Ela é muito mais do que isso. A gente consegue explicar uma fração disso, não consegue explicar tudo. Então, assim, tal fenômeno desafia as leis da física, mas assim, as leis da física até onde a gente conhece hoje em dia. Pode ser que amanhã tenha uma atualização e aquilo seja totalmente compatível com as outras, acomodar as outras leis da física para acomodar aquele fenômeno. Quantas vezes isso aconteceu no passado? Não muito tempo atrás, a Terra girar em torno do Sol era um assunto, né? Então, assim, é bom ter essa abertura, né? Bom não travar a mente com uma caixinha, né? Tomar cuidado também com esse excesso de ceticismo, né? Porque ele pode bloquear coisas, tanto na nossa mente como na nossa vida diária, né? Então é bom ter uma atitude equilibrada com relação a essas coisas que a gente não consegue saber, que a gente não consegue verificar. E assim, ter essa atitude equilibrada, tá bom, não sei disso, parece muito estranho, parece muito anormal, parece muito fora do normal do que eu já vi e experienciei, mas não consigo encaixar isso ainda. Talvez eu consiga encaixar de outra forma mais pra frente. Mas não cair nos extremos de negar tudo e também de sair acreditando em tudo. Tá? Tem os seus perigos. E olhar como que certas ideias, né, tipo, têm efeito na mente, né? Por exemplo, enquanto a gente tem a ideia de que a gente é o topo da cadeia alimentar, de que a gente é o tipo a forma de vida com mais inteligência possível conhecida. Então, tipo, certas coisas são. A gente tem uma certa segurança, sensação de segurança. A partir do momento que você vê que, tipo, pode haver coisas além disso, né? Opa, a nossa a sensação de insignificância dela, ela pode gerar medo, né? Pode gerar receio, pode gerar. Opa, não sou o topo da cadeia alimentar, não sou a cereja do topo do bolo mais. Que nem quando aqueles índios da Amazônia, teve aquela notícia recente no jornal, né, que um helicóptero voou em cima de uma tribo indígena isolada lá, que não fez contato com a civilização. Os caras apontaram arco e flecha pro helicóptero. Que é esse negócio barulhento? Fazendo barulho na nossa cabeça. E você vê, tanto externamente como internamente, né, o caminho que o Buda aponta, né, tipo essa coisa de você não está no controle. Não eu é muito a ver com isso. Você não está no controle. Você não tem controle. A gente convenciona, esse aqui é o meu país, esse aqui é a minha casa, esse aqui é a minha propriedade, eu tenho um documento assinado, isso e aquilo. Mas se alguém vem, invade a nossa casa, não, a gente tem essa ideia que a nossa casa é segura, vai alguém pula na nossa casa, invade, rouba, nos machuca, pronto. Aquela ideia de que aquilo é nosso, que a gente está no controle, é totalmente destruída. E tem o sofrimento mental associado. Da mesma forma, esse corpo, né? O Buda fala, esse corpo não é você. Você não é esse corpo. Esse corpo é uma coisa, que uma ferramenta que você pegou emprestada. Você não está no controle desse corpo. Esse corpo tem a sua própria agenda. Esse corpo é composto dos elementos do mundo. Está sujeito aos elementos do mundo. Esse corpo estraga, esse corpo fica doente, esse corpo se degenera, esse corpo não funciona para sempre de forma fluida, né? Começa a dar problemas variados.
Então não é bom segurar-se nessas ideias externas que dão suposta segurança. É melhor olhar para a mente, tipo, olhar para esse aspecto de não eu, aspecto de não ser você, de você não estar no controle. Não estar no controle empurra a mente para qual direção? Soltar. Se eu não estou no controle, se eu não posso. Porque eu vou, porque eu vou me envolver com uma coisa que eu não tenho controle. Eu vou segurar fortemente algo que eu não tenho controle. É como segurar as nuvens do céu. Ah, tem uma nuvem aqui no céu, essa nuvem é minha. E segura essa nuvem desfeita, você vai sofrer com isso. Então, não, então é melhor a gente cultivar essa mente de soltar. A gente realmente começa a construir ideias dessas falsas seguranças, desses falsos refúgios, dessas falsas solidez. É bom tacar essas ideias de tipo, não estar no controle. Que controle realmente tem sobre isso? E a mente fica mais alinhada com o Dharma, com a realidade, com menos conflito interno geral. Então é interessante olhar para essas coisas, né? Tanto do ponto de vista externo como do ponto de vista interno. Então, por hoje, isso que a gente teria para compartilhar. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa?